Tudo bem, eu vou compartilhar aqui a tela para vocês já visualizarem o tema desta noite, né, de estudo. Deixa eu abrir aqui, compartilhar e vamos abrir aqui o tema. Aí está saúde. O que que a Bíblia nos ensina sobre a saúde? É o tema dessa noite. E é realmente extraordinário esse tema, porque quem não tem o desejo de ter uma saúde plena, uma saúde extraordinária, né? Um corpo são e mente sã também. E a Bíblia nos ensina muitas coisas importantes quanto a isso, porque Deus se preocupa com a nossa saúde. O que que você acha? Ele se preocupa ou não? Então, o primeiro texto que nós vamos ler, você já pode ir abrindo lá no Novo Testamento. É de 1 Coríntios. Nós vamos ler dois capítulos, né? O capítulo 3 e o capítulo 6. Esses versículos que estão na tela. Será que Deus se preocupa com a tua saúde, a minha saúde? Vamos analisar. 1 Coríntios fica lá no Novo Testamento, né? Depois de Mateus, Marcos, Lucas, João. Você vai ter o livro de Atos, Romanos, e aí vai chegar em 1 Coríntios. Nós temos aqui no capítulo 3, versículo 16 e 17, um texto já abrindo para nós esse tema importante sobre a preocupação de Deus com a nossa saúde, com o nosso corpo. E eu queria ver quem está pronto, apto aí para fazer a leitura. Deixa eu interromper o compartilhamento para visualizar vocês. Tem alguém que está pronto para ler ali? O Eric, aproveitar enquanto está em tranquilidade aí, né, Eric? Aproveitar. Posso? Pode. Não sabem vós que sois o templo de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Olha que interessante, nós somos templo de Deus e Deus tem interesse de habitar em nós. Nós já vimos que é como um templo do Espírito Santo que quer habitar em nós, né? E aqui fala: não destrua o corpo, porque se você destruir o corpo, isso trará consequências negativas. O corpo é um templo de Deus e aqui diz que é santo, é separado para um propósito especial, então devemos cuidar do corpo. E o outro texto, alguém conseguiu localizar? Compartilhando aqui a tela, né? Novamente, você agora vai para o capítulo 6 desse mesmo livro, capítulo 6, o versículo 19 e o versículo 20. Ele vai praticamente repetir a mesma ideia com outras palavras. Alguém achou e gostaria de fazer a leitura? Leonardo, pode ler, Leonardo, para nós. Opa, será que vocês não sabem que o corpo de vocês é o templo do Espírito Santo que vive em vocês? Ele lhes foi dado por Deus. Vocês não pertencem a vocês mesmos, mas a Deus, pois ele os comprou e pagou o preço. Portanto, usem o seu corpo para a glória dele. Olha só que texto oportuno, falando do corpo também. Nós somos comprados por Deus, pertencemos a Deus. E aqui diz que o corpo é um templo do Espírito Santo que habita em vós. Então Deus se preocupa com a saúde do corpo, com a mente, com o nosso físico, né? Porque Ele quer habitar em nós. Nós temos a plena convicção que Deus se preocupa com a nossa saúde. E tem um outro texto oportuno aqui para nós analisarmos. Olha só, aqui é a carta de João, a carta de terceira João, é apenas um capítulo só, então é o versículo 2, mas está na tela. Diz assim: amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas o quê? Saúde. Então, como está a sua saúde? Deus se preocupa com a nossa saúde, Ele quer o nosso bem-estar físico, emocional, mental.
em todos os aspectos, não é? Mas vejam só, já dizia um grande sábio que a saúde do corpo depende da forma que alimentamos o corpo. Então, qual que é a alimentação original deixada por Deus? Se nós formos lá para o começo da Bíblia, em Gênesis, primeiro livro da Bíblia, né? Gênesis, capítulo 1, versículo 29. Gênesis, capítulo 1, nós temos aí o versículo 29. Olha só o que diz Gênesis, capítulo 1, versículo 29. E disse Deus: Tenho-vos dado todas as ervas que produzem semente e se acham sobre a face de toda a terra. Então, aqui está falando ervas que produzem sementes, cereais, né? Nós temos aí feijão, grão de bico, lentilhas, ou seja, ervas que produziam sementes, né? Aveia, trigo, tudo que Deus deu para nossa alimentação, bem como também todas as árvores em que há fruto, que dá semente, servusão por mantimento, por alimento. Deus orientou que nós deveríamos comer uma alimentação com cereais, com grãos, com frutas, né? E depois ele acrescenta as verduras e oleaginosos, enfim, uma alimentação vegetal. Nós vimos aqui no início, no princípio, né? Frutas, oleaginosas, cereais, vegetais. Isso seria para o bem do nosso corpo, da nossa saúde, porque Deus criou um mecanismo vivo que poderia se alimentar dessas coisas. Aí nós sabemos que, infelizmente, veio o pecado, o mal se alastrou, até a época que veio o dilúvio. Deus teve que acabar com aquela geração que se corrompeu. E quando teve o dilúvio, nós temos um texto interessante. Ainda em Gênesis, você pode acompanhar o texto, diz que Deus deu de todos os animais limpos, Noé deveria levar 7 e 7, macho e a sua fêmea. Mas dos animais que não são limpos, 2, o macho e a sua fêmea. Olha que interessante, isso está em Gênesis capítulo 7, versículo 2. Você começa a ver uma distinção agora sobre os animais, que haviam animais limpos, que deveriam levar 7 e 7, o macho e sua fêmea, e os animais que não seriam limpos, impuros, né? Apenas 2, o macho e a sua fêmea. É interessante que nós começamos a analisar que após o dilúvio, Deus permitiu que a humanidade comesse carne, mas não deveria comer da carne daqueles animais que só foram 2, porque senão iria extingui-los, né? Deveria comer da carne daqueles animais limpos, que foram 7 casais. Vejam só, e você encontra em Levíticos 2 tipos de animais, os puros e os impuros, que são orientações que Deus deu a respeito da alimentação. Olha que interessante. Já começando no capítulo 3, ali, versículo 17, Deus deixou um estatuto perpétuo, que será nas vossas gerações, em todas as vossas habitações. Nenhuma gordura, nem sangue algum comereis. Deus deu uma orientação para evitar as gorduras e o sangue também dos animais. E isso para preocupação quanto à nossa saúde, a saúde do ser humano que Deus criou e conhece bem essa máquina viva, não deveria usar gordura e nem o sangue dos animais. E a gente sabe como a ciência acaba comprovando o perigo da gordura, né? E do sangue, enfim, que não deveriam ser usados para alimento. É interessante que nós estamos vendo aqui que, infelizmente, no grande conflito, há um engano de Satanás, um plano para destruir a nossa saúde e através da nossa alimentação, dos nossos hábitos de vida. Olha, por exemplo, aqui, a alimentação falsificada por Satanás. Infelizmente,
ele introduziu o desejo de desrespeitar as leis que Deus deu de forma original para que a gente tivesse problemas de saúde. E essa alimentação falsificada inclui as carnes impuras, dos animais impuros, que não eram os animais limpos. Vamos ver com detalhe esse ponto? Quais carnes que Deus permitiu para alimentação naquele contexto após, né, após o dilúvio, quando o ser humano começou a comer carne, não seriam das carnes imundas, dos animais imundos, mas sim dos animais limpos. Vamos ver então a orientação em Levíticos? Levíticos fica ali logo no começo também, você tem Gênesis, Êxodo e já chega em Levíticos. Então pode abrir ali em Levíticos, no capítulo 11. Levíticos, capítulo 11. Primeiro nós vamos ler do versículo 1 até o 3, tá ok? E depois vamos dar sequência do 4 ao 8. Alguém achou o livro de Levíticos ali? É o terceiro livro da Bíblia, né? Se alguém achou e se dispor a ler, os primeiros 4 versículos. Posso ler? Pode ler, Sandro. Falou o Senhor a Moisés, e Arão dizem, dos-lhe, falais os filhos de Israel, dizendo, estes são os animais que comereis de todos os animais que há sobre a terra. Tudo que tem unha fedidas e a fenda das unhas se divide em duas, remói entre os animais. Aquilo comereis. Pode ler o 4 também. Desde, porém, não comereis dos que remove ou dos que têm unha fedidas. O camelo que mói, mas não tem unhas fedidas, este vós será imundos. Olha só, então está começando a dar uma orientação para simplificar, né? Aqui fala de tantos animais que existem, Deus vai mostrar quais são os limpos e os impuros. Então, os que têm unhas fendidas, né? Por exemplo, a vaca tem unha fendida, né? Já o cavalo não. Tem ali uma ferradura, né? Assim, ó, a pata não é fendida. Mas vejam, a vaca que tem unhas fendidas e que rumina, né? Ou seja, ela tem um sistema digestório diferenciado que rumina, comeria. Então, outro exemplo, né? Um cordeirinho que tem unha fendida e rumina, pode comer. Mas os animais que ruminam, mas não têm unhas fendidas, não deveriam comer. Por exemplo, deu o exemplo aqui do camelo, né? Que rumina, mas não tem unhas fendidas. Esse vos será imundo. E agora vamos ver do versículo 5 até o versículo 8. Quem mais pode nos compartilhar a leitura? Aqui vai falar especificamente de alguns animais também, nessa lista. Vamos analisar? Quem gostaria de ler? Eu posso ler. Pode ler, Camila. Obrigado. O coelho, porque remói, mas não tem as unhas fendidas. Este vos será imundo. A lebre, porque remói, mas não terá as unhas fendidas. Esta vos será imunda. Também o porco, porque tem unhas fendidas, e a fenda das unhas se dividem em duas, mas não remói. Esse vos será imundo. Da sua carne não comereis, nem tocareis no seu cadáver. Estes vos serão imundos. Olha, interessante. Então, Deus usou as características dos animais. Você percebe que tem que ter unhas fendidas e ruminar, né? Remoer, ou seja, a digestão começa ali na boca, o alimento voa, eles ruminam, né? E assim vai. Tem dois exemplos aqui, né? O camelo, como a gente viu no exemplo lá inicial, ele rumina.
Ele remói, né, em algumas traduções, mas não tem unhas fendidas, então não deve comer. Já o outro exemplo é o porco. O porco tem unhas fendidas, mas ele não ruína, ele não remói, né? E esse não deveria ser comido, então. Deus sabe e conhece as características dos animais que ele criou e ele fez características para determinar quais são os animais limpos ou considerados puros e os animais impuros, né? Como nós estamos vendo aqui na lista. Então vejam só, diante do que nós estamos vendo, vou compartilhar novamente aqui a tela, né? Olha só que interessante. Nós temos informações que podemos encontrar a respeito da Organização Mundial da Saúde. Por exemplo, a linguiça, o bacon, o presunto, que são de origem de carnes de porco, já está bem definido que são cancerígenos, diz a Organização Mundial da Saúde. Deus, com sabedoria, ele deixou orientações para nós. Vejam só, a Organização Mundial da Saúde coloca o bacon, a linguiça, a salsicha de origens, né, de carne de porco ali na lista de alimentos cancerígenos. E tem mais. Olha o que diz também Deuteronômio, é um livro seguinte, né, mais para frente, no capítulo 14, versículos 7 e 8. Aqui diz: porque o porco que tem unha fendida, mas não rumina, será imundo para vós. Destes não comereis a carne e não tocareis no vosso cadáver. Então nós não deveríamos trabalhar o porco para alimento. Bem porque o porco seria considerado um animal que ele limpa a terra, assim como também outros animais que são claros ali e que nós temos na lista que Deus orientou para nós evitarmos, né? Por exemplo, quanto aos peixes, quais peixes podemos comer? Na lista de Levíticos, você pode continuar vendo aqui no capítulo 11, agora o versículo 10, 9 e 10. Olha que interessante a informação dos peixes. Versículo 9 e 10. Quem gostaria de continuar a leitura? Versículo 9 e 10. Quer continuar, Camila? Aproveitar? Posso? Isto comereis de tudo o que há nas águas, tudo o que tem barbatanas e escamas nas águas, nos mares e nos rios, aquilo que comereis. Mas tudo o que não tem barbatanas nem escamas nos mares e nos rios, todo réptil das águas e toda alma vivente que há nas águas, estes serão para vós abominação. Olha só, então, aqui tem algumas informações também bem precisas quanto aos animais dos mares, das águas, né? Nós percebemos aqui que fala sobre barbatanas e escamas. Esses poderiam ser comidos. Os que não teriam barbatanas ou escamas não deveriam ser comidos. Por quê? De certa forma, aqui está um peixe que tem barbatana e escamas, né? A gente tira as escamas para preparar um peixe, para quem gosta do peixinho. E as escamas servem como uma proteção para evitar que as impurezas da onde ele habita acabe entrando ali para o organismo, né? E filtrando de certa forma. Então vejam só, são informações que a gente também sabe que são comprovadas. Peixes com escamas podem ser mais saudáveis. Entenda e veja a lista dos melhores aqui num site que você também consegue visualizar. Olha essa informação. Prefira consumir peixes que tenham escamas e barbatanas, como arenque, salmão, pintado, bacalhau, atum. Nesse caso, as escamas funcionam como uma barreira natural à absorção de toxinas. Será que Deus não conhece a respeito daquilo que ele criou e não deixou regras bem concretas para a nossa saúde? Nós estamos aprendendo aqui que o que a Bíblia disse é confirmado, que os animais que ela provou para comer são os melhores para comer. E aquela que ela disse para não comer, o que a Bíblia fala para não comer, é comprovado cientificamente que também são os piores.
não devem ser usados, né? Olha, dentre as aves, Levíticos 11, versículo 13, por exemplo. Dentre as aves, estas abominareis. Não se comerão, serão abomináveis o que? A águia, o abutre, o chofrango, que é uma espécie de abutre também, que são aves que comem carne, né? As aves carnívoras não deveriam ser comidas também. As rapinas e assim por diante. Já, por exemplo, o frango poderia comer, né? O peru poderia comer, mas tem outras aves ali que aparecem nessa lista que não deveria comer. Olha que interessante, Deus não disse a Pedro que chamasse impuro os diferentes alimentos, e aqui eu reporto uma visão que você encontra no Novo Testamento de Pedro. Deus mostrou para Pedro um monte de animais impuros e ele disse assim: mata e come. Com isso, muitos cristãos consideram que a partir do Novo Testamento podia comer qualquer coisa. E aquelas regras que Deus deu no Antigo Testamento era só para o Antigo Testamento. Será? Eu queria analisar com vocês esse texto de Pedro, né? Aquela visão que ele enxergou tudo quanto é animal impuro e Deus, de certa forma, orientou: ó, você vai matar e comer. Pedro achou um absurdo. Como que ele iria comer animais impuros que o judeu de forma alguma comia, né? Nessa visão que Deus deu para Pedro, Pedro ficou pensando: o que eu preciso entender com essa visão, com esse sonho, né? E olha só, estando Pedro ainda meditando acerca do que seria aquela visão que tivera, os homens enviados por Cornélio pararam na porta dele e perguntaram pela casa de Simão. E disse-lhes: vós bem sabeis que não é lícito um judeu ajuntar-se ou achegar-se a estrangeiros, mas Deus mostrou-me que a nenhum homem chame comum ou imundo. Então, o que Deus estava querendo ensinar para Pedro? Ele deveria comer os animais impuros que não fazem bem para a saúde? Ou Deus estava querendo chamar a atenção de Pedro de forma assim bem específica para que ele não considerassem outros homens estrangeiros como os gentios, né, que eram considerados como impuros? E ele mesmo teve essa conclusão, né? Deus me mostrou que a nenhum homem chame comum ou impuro. Então Deus estava querendo ensinar para Pedro não sobre os alimentos. Ele usou essa ilustração dos alimentos para mostrar para Pedro que ele não deveria considerar um gentio, um homem estrangeiro, como comum ou imundo, né? É isso que Deus estava ensinando para Pedro. Mas nós encontramos, infelizmente, Satanás tentando destruir a nossa saúde e implantando uma alimentação nociva que Deus já disse: olha, não usem isso. Cuidado com esse tipo de alimento. No Novo Testamento, a natureza do porco, a natureza dos animais impuros não foi transformada e agora estão bons para comer. Deus nunca liberou esses animais para comer. Nessa visão que a gente analisou de Pedro, ele estava querendo dar um ensinamento para Pedro para não considerar pessoas imundas, né? E não animais, porque os animais estavam bem claros já diante daqueles que podemos comer e os que não deveríamos comer. Outro exemplo, né? Deus criou o ar puro. E nós sabemos disso. A respiração, o ar é importante. Já o inimigo de Deus estraga o ar, né? O ar estragado por Satanás. Aqui está algo que nós sabemos que não faz bem para a saúde: o cigarro. Muitos acabam usando e a gente tem que ajudar essas pessoas a evitar um mal maior, né? Se quiserem deixar de fumar. Então, analise: fumar afeta não só a sua saúde, mas também a saúde daqueles a quem nós amamos, né? As pessoas ao nosso redor. Qual que é o conselho? Pare de fumar. Nós devemos ajudar e estimular as pessoas
que querem ajuda a não fumar, né? Vejam só, tem o mandamento, não matarás. Infelizmente, hábitos nocivos, quanto ao fumo, nós vamos ver outros pontos também, estão matando muitas pessoas. O câncer, né, que se espalha pelo corpo, muitos deles resultado do fumo, de hábitos nocivos. Olha só, essa foto é muito triste, né? Mas resultado de um hábito do fumo. E nós sabemos que isso traz morte, traz destruição. Espero que você já tenha jantado, né? Senão, depois de uma foto dessa aqui, não dá nem vontade de comer, né? Mas vejam só, tem outro ponto também que a Bíblia aborda. O que a Bíblia diz sobre a bebida alcoólica? Nós temos esse texto que vale a pena nós fazermos a leitura. Provérbios, capítulo 23. Quer ver então o que a Bíblia aborda sobre a bebida alcoólica? Vamos a Provérbios. É lá perto de Salmos, né? O livro de Salmos fica na metade da Bíblia e na sequência você vai encontrar Provérbios. Vamos abrir com tranquilidade agora o capítulo 23, porque aqui tem o retrato de uma condição de alguém que usa bebida alcoólica. E a Bíblia não retrata com bons olhos. Olha o que ela diz a respeito da situação. Provérbios, capítulo 23, versículo 29 até o versículo 35. Versículo 29 até o finalzinho ali, o 35, né? Tá aí com a sua Bíblia, consegue acompanhar essa leitura? Provérbios, capítulo 23, versículo 29. Alguém achou? Gostaria de fazer essa leitura? A irmã Jô? Pode ser, irmã Jô. Seja bem-vinda participando aqui também. Chegou uma visita, é por isso que eu entrei atrasada, mas tudo ok. Que bom. Tá bom. Compartilha para nós a leitura então, irmã Jô. Obrigada. Boa noite a todos. Ok, vamos ler. Para quem são os ais? Para quem os pesares? Para quem as rixas? Para quem as queixas? Para quem as feridas sem causa? E para quem os olhos vermelhos? Para os que se demoram em beber vinho, para os que andam buscando bebida misturada. Não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente, pois ao cabo dele morderá como a cobra e picará como o basilisco. Os teus olhos verão coisas esquisitas, e o teu coração falará perversidades. Serás como o que se deita no meio do mar e como o que se deita no alto do mastro. E dirás: espancaram-me e não me doeu. Bateram-me e não senti. Quando despertarei, então tornarei a beber. Aqui é bem uma condição de quem está enfrentando esse problema do álcool, né? E aí diz, para quem são os ais, as dores, para quem são os pesares, para quem são as pelejas que acabam tendo brigas, se envolvendo em problemas graves, para quem são as queixas, para quem são as feridas sem causa, você acaba se ferindo e nem sabe por que se feriu, que estava alcoolizado, né? Para quem são os olhos vermelhos? Então, aqui diz, para os que se demoram perto do vinho. Então, está dizendo, cuidado com o vinho, né? Para que colher essas consequências, né? Para que participar do vinho quando ele se mostra vermelho ali, resplandecendo no copo, escoando suavemente, e no fim é como uma cobra que vai te morder, vai te trazer problemas, como uma víbora que te morderá, né? Então, vejam só, aqui acaba trazendo à tona a situação de quem bebe, né? Os teus olhos olharão para as mulheres estranhas,
Ou seja, a pessoa fica às vezes sem um filtro moral e o teu coração falará perversidade. Então a pessoa fala um monte de besteira quando está fora de si. Serás como o que se deita no meio do mar e jaz no topo de um mastro, fazendo coisas loucuras, né? E ainda pode apanhar e não dói, né? A pessoa fica valentona, apanha, apanha e não dói, não machuca. Então a Bíblia está mostrando claramente para nós que a bebida, o vinho, o álcool não faz bem para a saúde. Não seria um hábito é, aconselhado, né? E nós vamos ver agora em 1 Coríntios. Se você abrir lá no Novo Testamento, novamente, né? Você vai lá para o Novo Testamento, vai passar Mateus, Marcos, Lucas, João, vai passar o livro de Atos, Romanos, e aí vai chegar em 1 Coríntios, novamente, capítulo 6 e o versículo 10. 1 Coríntios, lá no capítulo 6 e o versículo 10. Olha que interessante, aqui tem uma lista de pessoas que tomaram decisões erradas e que adquiriram hábitos, mancharam seu caráter e que não herdarão o reino de Deus, ou seja, não vão para o céu, não vão poder viver eternamente. E nessa lista é bem claro. Vamos ver qual é essa lista? Então, é 1 Coríntios, no capítulo 6, versículo 10. Deixa eu ver aqui, quem estaria pronto para ler? Quem achou o texto de 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 10? Alguém achou? Quem gostaria de fazer essa leitura hoje, agora? 1 Coríntios, capítulo Eu 6, posso? versículo 10. Quem? Eu posso? Claro, Sandro, por Sandro, favor. não erreis, e nem os devasos, e nem os idólatras, e nem os adultérios, e nem os afeminados, e nem os sodomitas, nem aos ladrões, e nem aos alvarentos, e nem aos debato, e nem os maldizestes, e nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Olha só, uma Mas lista, né, que a Bíblia apresenta em 1 Coríntios de quem não vai herdar o reino de Deus. Entre essa lista, você tem vários fornicadores, idólatras, adúlteros, né? Ali fala de afeminados, sodomitas, ladrões, avarentos, e aí vem os bêbados, por causa do efeito da bebida alcoólica que vicia, que acaba destruindo vidas, né? Então, nessa lista, nós percebemos que de forma clara, a Bíblia desaconselha o vício da bebida alcoólica. Nós não devemos ficar bêbados, não devemos ficar sob o efeito dessa bebida alcoólica. E nós sabemos o resultado. Olha, super interessante, trazendo aí que o álcool mata 2,8 milhões de pessoas por ano no mundo. Destrói vidas, né? Provérbios, no capítulo 20, versículo 1, diz que o vinho é escarnecedor e a bebida forte, alvoroçadora. Todo aquele que por ele é desviado não é sábio. E você tem aqui, ó, o vinho, na Bíblia, o suco de uva, o suco da vide, também era chamado de vinho, mas não fermentado. Então, por exemplo, na Santa Ceia é usado a palavra vinho, mas era o suco de uva não fermentado na Santa Ceia. Então, quando diz lá vinho, num contexto positivo na Santa Ceia, é o suco de uva não fermentado. E quando a Bíblia diz vinho, num contexto negativo, escarnecedor, bebida forte, é o vinho fermentado, né? Então, desse que nós estamos analisando aqui no nosso estudo, ele provoca dependência, destrói as células do cérebro, afeta de forma dramática a nossa capacidade de raciocínio
Então Deus não aprova, Deus não aconselha, Deus fala, ó, não seja picado pela bebida alcoólatra, né? 2 de cada 5 pessoas que começam a beber têm problemas graves e a vida destruída, como uma cena dessa, né? Você já viu alguém assim? Não significa que quem está nessa condição não precisa de apoio, de ajuda, de solidariedade. Nós não devemos endurecer o coração para a condição de muitos que acabam entrando e destruindo a vida por causa do álcool. Nós temos que ser um apoio, um braço estendido, não é? Uma ajuda para essas pessoas. Mas nós temos uma decisão a tomar. Abstenha-se do vinho, abstenha-se dos vícios, do cigarro, de tudo aquilo que está escravizando a vida para acabar não gerando saúde, né, e trazendo doenças. Então, nós podemos considerar o corpo como um templo do Espírito Santo e cuidar do corpo. Qual que seria o efeito de um coração alegre? E agora, diante de tantos assuntos que nós abordamos, vamos concluir com textos positivos, né? Ter um coração alegre, e é uma alegria que não é fruto do álcool, aquela alegria que passa, né, descontrolada, uma alegria que é fruto do Espírito de Deus. Vamos ver esse texto de Provérbios? Como já vimos, né, Provérbios está ali do lado de Salmos. Então, nós encontramos aqui primeiro no capítulo 15, Provérbios, capítulo 15, o versículo 13. É um texto muito bonito, né? Você consegue acompanhar aí a leitura? Vamos ter a participação de mais alguém que possa colaborar nessa leitura? É um texto muito bonito. Quem poderia ler? Acharam Provérbios, capítulo 15, versículo 13. Depois você vai receber ali o slide com todos os textos novamente para sua consideração, né? Quem gostaria de fazer a leitura de Provérbios? O coração alegre formoseia o rosto, mas com a tristeza de coração o espírito se abate. Olha que interessante, né? Um coração alegre aformoseia o rosto, traz saúde para o corpo, né? E um pouco mais para frente, ali no texto de Provérbios, capítulo 17, versículo 22, pode ler para nós também? 17. 17 e 22. Melhor é um prato de hortaliças onde há amor, do que o boi cevado e com ele ódio, e com Olha ele o ódio. interessante, né? Tá falando de uma alimentação que traga saúde, vigor e produz amor, né? Muito melhor do que o ódio. Isso é interessante. Ali no capítulo 17, o versículo 22 ainda destaca, né? O coração alegre é como um bom remédio, mas o espírito abatido seca até os ossos. Então a gente está percebendo que Deus também tem remédios para a nossa saúde. E qual que é esse remédio recomendado aqui em Provérbios? Um coração alegre. É um bom remédio. Como proteger os nossos pensamentos para que a gente possa ter pensamentos positivos? Olha o que diz para nós Filipenses. Estamos indo para a reta final, em os últimos versículos. Filipenses, no capítulo 4. Filipenses fica um pouco para frente ali de 1 Coríntios, né? Você passa no Novo Testamento, por Atos, Romanos, 1 Coríntios, vai passar por Gálatas, Efésios, e aí vai chegar em Filipenses. Já indo lá para o final da Bíblia, praticamente, né? Filipenses.
É antes de Colossenses. Vamos ver o capítulo 4, o versículo 8. Filipenses 4:8. Como proteger os nossos pensamentos para que nós tenhamos saúde? Sabe que existe o que é chamado de psicossomática, né? As questões mentais, psíquicas, podem trazer problemas para a saúde do corpo. Então, como proteger os pensamentos? Alguém achou Filipenses no capítulo 4, versículo 8? Quem poderia fazer essa leitura também? Filipenses 4:8. Posso Amiga? ler? Claro. Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, pensai nisso. Olha que orientação positiva para nós, né? Para termos pensamentos saudáveis, para termos então uma saúde mental que reflita também na saúde do corpo. A Bíblia traz orientações precisas para nós, né? E aqui eu concluo o estudo dessa noite, que fala daquilo que mais precisamos, né, para a qualidade de vida, com Daniel. Daniel, no capítulo 1, você depois pode ler com cuidado, assim, com atenção. Nós não teríamos tempo para ler o capítulo completo. Mas a história de Daniel no capítulo 1 é extraordinária. Você vê Daniel ali, é um livro que está ali depois de Salmos para frente ali, né? Você vai chegar no livro de Daniel, no capítulo 1, você vê uma história extraordinária. Quando Nabucodonosor destruiu Jerusalém, levou cativo os filhos de Deus para Jerusalém, ele pediu para escolher jovens robustos, íntegros, jovens formosos. Aqui a lista que aparece no capítulo 1, que ele quis que escolhessem jovens competentes, né, para assistirem ao palácio do rei e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. E aí Daniel foi escolhido, junto com 3 amigos. Só que eles deveriam comer das iguarias da mesa do rei. E lá tinha vinho, tinha as carnes imundas, tinha tudo que eles sabiam que poderia ser nocivo. Então, diz no versículo 8 que resolveu Daniel firmemente não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhes permitisse não se contaminar com aquela comida. Daniel foi um exemplo para nós de um homem de Deus, um jovem que decidiu ter uma boa alimentação, mesmo numa terra distante, numa terra estrangeira, onde ele estava agora forçado a participar da mesa do rei, a comer daquelas iguarias, a beber o vinho. E ele determinou, resolveu no seu coração firmemente não se contaminar. E aí ele pediu para o chefe dos eunucos, né, que tivesse uma alimentação simples. Você vai ver aqui, ó, disse o chefe dos eunucos a Daniel: Eu tenho medo, do meu senhor, o rei, que determinou o vosso alimento, a vossa comida e a vossa bebida, porque, pois, veria ele o vosso rosto mais abatido do que o dos outros jovens, e assim poris em perigo a minha vida, né, a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao cozinheiro-chefe, né? Olha só a proposta que ele colocou, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, e que se nos deem legumes a comer e água para beber. Uma alimentação vegetariana, né, com legumes e água.
10 dias Daniel deu o desafio para o chefe da cozinha. E depois dos 10 dias, você vai ver que o texto mostra que Daniel e os seus amigos estavam muito mais robustos, muito mais saudáveis do que quem estava participando da mesa do rei, das iguarias do rei, e do vinho, né, e das bebidas fortes. Então, eles estavam com mais saúde. Apenas em 10 dias deu para ver a diferença. E aí, depois do período de testes, que eram 3 anos que eles deveriam ter aquele momento com a alimentação do rei. Depois desse período, Daniel e os seus amigos foram considerados 10 vezes mais sábios do que todos os demais sábios que estavam participando das iguarias do rei, né? Do vinho e das bebidas fortes. Então, de fato, o resultado na vida de quem tem bons princípios, bons hábitos alimentares, é um resultado que se colhe rápido. Em 10 dias você já vê uma diferença para quem adota uma alimentação mais saudável, para quem evita hábitos nocivos, né? E com certeza, a Daniel capítulo 1 é um exemplo para nós a respeito disso. E olha, queridos, os remédios de Deus que está à disposição de todos nós. Beba muita água. Água é vida. Nosso corpo precisa de água. Você tem bebido bastante água? Esse é um remédio de Deus. Respire um ar puro. Evite a fumaça, evite o cigarro, né? Essas coisas que não vão ser bons para a nossa saúde. Ar puro, respiração profunda. Desfrute uma boa alimentação. Se for preciso, procure uma boa nutricionista para ajudar a formar um cardápio, uma alimentação ajustada, balanceada. Olha, faça exercícios físicos. Quão importante é para a saúde do corpo, exercício físico, manter o corpo saudável, né? Durma bem, o repouso é importante, as horas de sono são remédios que Deus deixou para nós, restaurando o corpo, restaurando a saúde, restaurando a mente. Tenha um sono restaurador. Procure também a temperança, porque não é só evitar o que é ruim e comer abundantemente o que é bom, não. Aquilo que é bom deve ser usado com temperança, com equilíbrio. E é um remédio de Deus. A luz do sol é um remédio de Deus. Não fique com a casa fechada, não fique na escuridão. Isso traz problemas, né, que não vão trazer boa saúde emocional. Nós precisamos de sol. O sol traz alegria, vitamina D, né, para a saúde do corpo e tantas outras coisas boas. E um último remédio, confiança em Deus. Quanta coisa boa Deus nos deu, não é? Espero que você tenha aproveitado o estudo de hoje, analisado biblicamente as orientações de Deus para que tenhamos saúde. Tudo aquilo que Deus registrou quanto à alimentação na Bíblia é para nossa saúde. Deus se preocupa com a tua saúde. E você e eu devemos ser os principais preocupados nessa questão também. Porque aquilo que a gente planta hoje, a gente vai colher ao longo da nossa vida, não é? Então, o último texto que eu apresento está aqui. É o apelo de Deus para nós essa noite. Esse é o seu desejo? Quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer. Fazei tudo para a glória de Deus, para a saúde do corpo. Que você tenha muita saúde, muito vigor. Que o Espírito Santo te convença a respeito das mudanças necessárias, que devem ser em um hábito, né? Não façam mudanças radicais, mas uma coisa de cada vez. Isso é oportuno para um crescimento saudável, equilibrado, né? Quer nas questões que envolvem a comida, a bebida ou os hábitos de vida, vamos fazer tudo para a glória de Deus e Deus vai nos conduzindo para o bem-estar eterno, a saúde do corpo e a saúde da vida espiritual com Deus, né? Que Deus te abençoe muito. Espero que o estudo de hoje tenha te animado a cuidar do corpo, da mente, do espírito e desfrutando as bênçãos de Deus para a sua vida. Amém?
Vamos orar juntos? Senhor nosso Deus, foi um privilégio poder estudar muitos textos bíblicos que nos orientam das preocupações que o Senhor tem com a nossa saúde. Obrigado, ó Pai, por orientações precisas que podem nos ajudar a evitar alimentos impróprios, hábitos nocivos que prejudicam a saúde do organismo. Mas queremos, ó Pai, desfrutar as coisas boas, ter bons pensamentos, que o Teu Espírito esteja habitando em nós, transformando os nossos hábitos em hábitos positivos, transformando aquilo que possa estar sendo nocivo para nós deixarmos de lado e adquirirmos hábitos saudáveis para a nossa vida. Abençoe cada um dos teus filhos e nos dê a oportunidade de continuar nos aprofundando no conhecimento da tua palavra. Dá-nos uma boa noite, um sono reparador, em nome de Jesus. Amém, Pai.